Muito feliz aqui com o povo potiguar, um povo receptivo, um povo hospitaleiro. Não pretendo voltar para São Paulo, a não ser para visitar minhas filhas, minhas netas que ficaram lá. Mas estou muito feliz aqui com esta igreja, com esses obreiros, né? E nessa noite é motivo de alegria, motivo de contentamento, de gozo, porque Jesus está aqui. Os irmãos podem dizer amém? Abra sua Bíblia, livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 12, versículo de número 42. Versículo 12, capítulo 12, versículo 42. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 12, versículo de número 42, para nossa meditação. Que toda honra, toda glória e todo louvor, toda adoração, sempre tributado ao Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Passo a ler. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Eu vou repetir somente a parte B do versículo 43. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Na Almeida, revista corrigida, atualizada, está escrito assim: eis aqui está aquele que é maior do que Salomão. Meus irmãos, estava na minha casa pedindo a Deus uma palavra, uma direção para ministrar nessa noite, e o Senhor me levou a meditar nesse texto. E a mensagem que eu quero pregar nessa noite é: Jesus, ele é maior do que Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. De fato, pastor, quem foi o rei Salomão? Salomão, seu nome significa paz ou pacífico. Reinou 40 anos, segundo Flávio Joséfo, né? Ele viveu 94 anos de idade. O rei Salomão, diz a Bíblia em 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 e 6, na cidade de Gibeon, a 9 quilômetros de Jerusalém, ele pediu a Deus sabedoria, e naquele momento o Senhor se apresentou a ele, e lhe deu sabedoria, mas além da sabedoria, o Senhor também lhe entregou riqueza. Isso se cumpre em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Salomão pediu sabedoria a Deus, e Deus, além de entregar sabedoria, Deus também lhe entregou riqueza. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 4, versículo de número 21, que Salomão tinha 40 mil cavalos. Cavalo naquela época era um animal de muito valor, não existia carro. Se fosse hoje era 40 mil Porsche, 40 mil Mercedes ou 40 mil BMW. Salomão era um homem muito rico. A Bíblia diz também em 1 Reis capítulo 4, versículo de número 26, que Salomão tinha 12 mil cavaleiros. Flávio Joséfo, no seu compêndio literário História dos Hebreus, diz que 6 mil andavam com o rei Salomão lado a lado e 6 mil ficavam na torre de Atalaia. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 5, versículo 15, que Salomão tinha 153 mil trabalhadores que trabalhavam no seu governo. 80 mil traziam ouro, prata e pedras preciosas. 70 mil subiu nas montanhas, né, para trazer a madeira para a grande construção do templo, que levou 7 anos para edificá-lo. 1 Reis, capítulo 6, versículo de número 38, e também o grande palácio que Salomão edificou, que está em 1 Reis, capítulo 7, versículo 1, que levou 13 anos, e havia também 3.300 pessoas que eram líderes, espectadores do rei Salomão. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 10, versículo 14, né, que era extraído das terras da Palestina 666 talentos de ouro. Um talento equivale a 34 quilos. Se nós multiplicarmos por ano, Salomão arrecadava 22.644 quilos de ouro. Salomão tinha um fascínio muito grande pelo ouro. E isso, segundo o historiador norte-americano, por nome James Swagger, diz que isso equivale a 350 milhões de dólares. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 10, versículo de número 26,
que Salomão tinha 1.400 carros de guerra. Embora Salomão, seu nome significa paz, pacífico, não guerreou com nenhum inimigo, pelo contrário, Salomão fez aliança, mas Salomão tinha uma boa guarda de guerra com 1.400 carros. A Bíblia diz também em 1 Reis capítulo 10, versículo 16, que havia escudo de ouro usado pela guarda real. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 10, versículo 18 ao 20, que havia um trono de marfim, coberto com 12 leões de ouro. Joséfo também atesta que havia 80.000 taças para Salomão servir seus compatriotas no seu palácio. A Bíblia também diz em 1 Reis capítulo 10, versículo de número 24 e 25, que Salomão construiu uma frota de navios. 2 Crônicas capítulo 8, versículo 4 ao 6, Salomão teve embarcações internacionais. 1 Reis capítulo 9, versículo 24, Salomão construiu uma fortaleza em Miló e um porto em Eilate. A Bíblia também diz que Salomão fez tudo isso e a sua sabedoria excedia todos os reis da terra, dos reis do Oriente. Mas nessa noite eu estou aqui para dizer que Jesus, ele é maior do que o rei Salomão. Os irmãos podem dizer amém? Pastor, apesar de Salomão ter feito tudo isso, Jesus é maior do que o rei Salomão? Sim, Jesus, ele é maior do que o rei Salomão. Salomão falou da criação, Salomão falou das aves, Salomão falou dos animais, enfim, Salomão falou da criação. Jesus, ele é maior do que o rei Salomão. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele é o criador de todas as coisas. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 16, que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quer tronos, glórias, anjos, potestades. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. João no capítulo 1, João vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Jesus é maior do que o rei Salomão, porque Jesus é o criador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz a Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali no original hebraico é Elohim, majestade composta, um Deus que subsiste em três pessoas distintas. Isso significa que Jesus estava presente na criação dos céus e da terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A palavra façamos, ela está no plural. Isso atesta que Jesus estava presente na criação do homem. A igreja que se encontra aqui nessa noite, ela não dá glória ao homem, porque o homem é de baixo. Ela dá glória a Jesus, porque Jesus é de cima. Ela não dá glória ao homem, porque o homem é servo. Ela dá glória a Jesus, porque Jesus é Senhor. Ela não dá glória ao homem, porque o homem é criatura. Ela dá glória a Jesus, porque Jesus é Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é maior do que o rei Salomão. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, diz a Bíblia: não glorie o sábio na sua sabedoria, não glorie o forte na sua força, não glorie o rico na sua riqueza, mas se alguém se gloriar, glorie me conhecer, porque eu sou o Senhor, e faço justiça e juízo sobre a terra, e destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Nesta noite a glória não é para o rei Salomão, a glória é para Jesus, aquele que afirmou: aqui está aquele que é maior do que Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é maior do que o rei Salomão. Salomão construiu um trono de marfim. Havia 6 degraus e havia 12 leões de ouro. 6 leões do lado direito e 6 leões do lado esquerdo. Salomão tinha que subir uma escada de 6 degraus. Jesus é maior do que o rei Salomão, porque Jesus também subiu. Mas antes de subir, Jesus desceu. Ele desceu 8 degraus. Primeiro, ele desceu do céu. Segundo, ele desceu no ventre de Maria. Terceiro,
ele desceu na estribaria. Quarto, ele desceu no Egito. Quinto, ele desceu no Rio Jordão para ser batizado. Sexto, ele desceu para pegar a cruz e depois subiu. Sétimo, ele desceu na sepultura. Oitavo, ele desceu no mundo dos mortos. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, se apresentou para os apóstolos num período de 40 dias e disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e semeis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus vai para o Monte das Oliveiras, e agora Jesus precisa voltar para o céu, e agora Jesus supera a lei da gravidade, e ele sobe aos céus, e quando ele sobe ao céu, 2 anjos chegam ali diante dos apóstolos e diz: varões galileus, este que viste subir é o mesmo que há de descer. Jesus supera a lei da gravidade e chega na porta do céu. Brado o Salmo de número 24, versículo 7: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portas, ó entradas eternas. Quem é este, o Rei da Glória? Pergunta lá do lado de dentro, quem sabe os anjos. Jesus responde: o Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Jesus é maior do que o Rei Salomão, porque Jesus superou a lei da gravidade. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão edificou um templo. 1 Reis capítulo 6, versículo de número 38, levou 7 anos para edificá-lo. Diz que a rainha de Sabá ficou maravilhada de ver o templo de tanto ouro e de tanta prata. Salomão também edificou um palácio que levou 13 anos. Enfim, Salomão edificou um templo ao Senhor. Jesus é maior do que o rei Salomão, porque Jesus edificou a sua igreja. E a sua igreja é eterna. O templo de Salomão foi destruído no ano 586 a.C., através de Nabucodonosor. Mas a igreja que Jesus edificou com seu sangue lá na cruz do Calvário, ela é eterna. Ninguém pode destruir a noiva do Cordeiro, porque Jesus afirmou e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a minha igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a multiforme sabedoria de Deus, coluna e firmeza da verdade, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, família de Deus, corpo de Cristo. E a Bíblia diz que toda arma forjada contra nós não prosperará. Nós somos a igreja, e a igreja é eterna, porque Jesus é maior do que o rei Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão sacrificou milhares de touros, 120 mil touros ou bois e 24 mil ovelhas. Jesus é maior do que o rei Salomão, porque Jesus ofereceu o seu próprio corpo lá na cruz. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que o Cordeiro de Deus foi morto na fundação do mundo. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, que o Cordeiro de Deus foi conhecido antes da fundação do mundo. Isso atesta que Deus, na sua presciência, seu conhecimento de antemão, Deus projetou, arquitetou o sacrifício expiatório de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diz um certo poeta: se todo o céu fosse papel, todas as águas do oceano fossem tinta, toda a humanidade fosse escrivãs, e todas as árvores fossem pena, não dariam para descrever o amor de Deus pela humanidade, de dar o seu único filho para morrer pela humanidade pecadora. Jesus é maior do que o rei Salomão. Salomão ofereceu milhares de touros e carneiros, mas Jesus ofereceu seu próprio corpo lá na cruz, em prol de nossos pecados. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, adorando, bendizendo, glorificando o nome dele, porque um dia Jesus de Nazaré derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é maior do que o rei Salomão. Salomão acumulou para si muitas riquezas. Jesus é o dono de tudo. Salmo 24, versículo 1, diz: do Senhor é a terra e toda a plenitude. Salomão era um homem muito sábio, cheio de sabedoria, mas Jesus é a sabedoria de Deus. A Bíblia diz em Colossenses 2:3 que em Cristo estão escondidos todo o mistério da ciência e da sabedoria. Que a sabedoria peça a Ele, diz a Bíblia. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 9, que em Cristo mora toda a plenitude da divindade. Jesus é maior do que o rei Salomão. Jesus é maior do que o rei Salomão, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria.
Louvado seja o nome do Senhor. Salomão foi um homem pecador, como eu, como você. Mas Jesus é maior do que o rei Salomão, porque Jesus, ele é santo. A Bíblia diz que nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, nem com pedras preciosas, mas pelo sangue incontaminado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é santo. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 a seguir: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado em um alto e sublime trono, e os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriu seu rosto, e com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. Quem sabe no original hebraico eles adoram Kadosh, 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 Jeová Sabaote. Os serafins estavam dizendo que Jesus é santo, e continua dizendo 24 horas no céu que Jesus é santo. Mas em breve a igreja estará no céu também, e vai estar no trono dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, reviveu, porque comprastes povos, raças, tribos, línguas e nações, e os 4 animais dizendo: Santo, 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 e a igreja dizendo: Santo, Santo, Santo. Os 24 anciãos tirando as coroas e dando glória para quem é digno de honra, glória, louvor e adoração. Jesus é maior do que o rei Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Seus restos mortais se encontram na cidade de Davi, seu pai. Jesus é maior do que o rei Salomão, porque Jesus também morreu, também foi sepultado na cidade de Davi, mas ao 3º dia, ele ressuscitou, está à destra de Deus, mas também está conosco aqui nessa noite. Quem sente que ele está aqui, levante a tua mão, deixa eu ver quem está sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui, e aonde ele está, algo acontece. Ele não despede ninguém de mãos vazias. Quem sabe você adentrou aqui nessa noite pensando assim: 2024 para mim só foi derrota, meu Deus do céu, foi só provações. Se prepare, porque 2025 o Senhor virá a página do teu livro. A vida segue, a vida é marcada de ciclos. O Senhor tem uma nova história na sua vida. A glória desta última casa será maior do que o da primeira. Quem te viu na prova, vai te ver na bênção. Quem te viu chorando, vai te ver sorrindo. Quem te viu na lona, vai te ver no pódio. Quem te viu humilhado, vai te ver exaltado, porque Jesus está aqui para te abençoar. Xaramandarabassuri candaramanagashay. Mandar subir, comandar abaixiri, candarebi, camanagasubi, camanaya. Eu estou sentindo uma comunhão muito forte com Jesus aqui neste lugar, pastor Bidênico. Jesus está aqui, aonde ele está, algo acontece. Eu creio que nessa noite pessoas receberão milagres aqui. Eu creio que quando chegar na tua casa, Deus vai quebrar aquele coração de pedra. Eu creio que quando você chegar na tua casa, Deus vai invadir aquele velho homem. Deus vai quebrar aquela natureza pecaminosa que herdaram de Adão, porque Deus tem vitória para a tua família. E Ele está aqui nessa noite decretando a vitória. Jesus é maior do que o rei Salomão. Salomão teve 2 nomes: Salomão e Gedidias. Vou repetir mais uma vez. Salomão teve 2 nomes: Salomão e Gedidias. Jesus é maior do que o rei Salomão, porque Jesus tem um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é maior do que o rei Salomão. Jesus, além de ter um nome acima de todo nome, Jesus tem vários títulos na Bíblia. Em Gênesis, Jesus ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício perfeito. Em Números, ele é a rocha ferida em Meribá. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, ele é o capitão dos exércitos celestiais. Em Juízes, ele é o libertador de Israel. Em Rute, ele é o parente remidor. Em Samuel, ele é o rei desejado. Em Reis, ele é o rei prometido. Em Crônicas, ele é o descendente de Davi.
Em Esdras, ele é o restaurador do culto divino. Em Neemias, ele é o nosso grande construtor. Em Esther, ele é o nosso advogado fiel. Em Jó, ele é o nosso refúgio. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive. Em Salmos, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o pregador perfeito. Em Cântico dos Cânticos, ele é o nosso amado. E em Isaías, pastor, em Isaías, ele é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o renovo de Davi. Em Lamentações, ele é o profeta lamentador. Em Ezequiel, ele é o Senhor que reinará. Em Daniel, ele é o ancião de dias. Em Oséias, ele é o marido fiel. Em Joel, ele é o fogo do Espírito. Em Amós, ele é o Deus de fogo. Em Obadias, ele é o nosso Salvador. Em Jonas, ele é a salvação do Senhor. Em Miqueias, ele é o ajuntador de Israel. Em Naum, ele é o cavaleiro da espada flamejante. Em Abacuque, ele é o Senhor dos puros olhos de fogo. Em Sofonias, ele é o pastor de Israel. Em Ageu, ele é o Senhor que faz tremer os céus e a terra. Em Zacarias, ele é o renovo. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Mas em Mateus, ele é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quem sente que Jesus está aqui? Deixa eu ver quem está sentindo que ele está aqui. Deixa eu ver quem está sentindo que Emanuel está aqui nessa noite. Em Marcos, ele é o servo do Senhor. Em Lucas, ele é o filho do homem perfeito. Em João capítulo 1, ele é o verbo de Deus, o unigênito do Pai, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 2, ele é o purificador do templo. Em João capítulo 3, ele é o mestre vindo de Israel. Em João capítulo 4, ele é a fonte da água da vida eterna. Em João capítulo 5, ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Em João capítulo 6, ele é o pão vivo que desceu do céu. Em João capítulo 7, ele é a água viva de Deus. Em João capítulo 8, ele é a luz do mundo. Em João capítulo 9, ele é o restaurador do cego. Em João capítulo 10, ele é o bom pastor. Em João capítulo 11, ele é a ressurreição e a vida. Em João capítulo 12, ele é o Messias que entra em Jerusalém, montado no jumentinho. Em João capítulo 13, ele é o servo humilde que lava os pés dos seus apóstolos. Em João capítulo 14, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Em João capítulo 15, ele é a videira verdadeira. Em João capítulo 16, ele é o nosso consolador. Em João capítulo 17, ele é o nosso intercessor. Em João capítulo 18, ele é o servo humilhado. Em João capítulo 19, ele é o salvador crucificado. Em João capítulo 20, ele é o conquistador da morte. E em João capítulo 21, ele é o restaurador do arrependido. Quem foi restaurado por ele aqui nesta noite? Eu fui restaurado por ele. Porque um dia Jesus me alcançou no meio do clero romano. Meu pai, minha mãe, meus irmãos são todos católicos. Mas um dia Jesus enviou 2 crentes da Assembleia de Deus na porta da minha casa. E disse: tu vai para a igreja e aceita Jesus. Eu fui correndo, aceitei Jesus. E o Senhor me abençoou. Me deu 5 filhas e 3 netas que estão no estado de São Paulo. Só tenho a agradecer a Deus. Sou ministro do altar de Deus e não envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, é paz e alegria no Espírito Santo. Em João capítulo 21, ele é o restaurador do arrependido. Nós somos restaurados por ele. Em Atos Apóstolos, ele é o batizador no Espírito Santo, o Cristo ressurreto. Em Romanos, ele é a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, ele é o Cristo crucificado. Em 2 Coríntios, ele é a imagem do Deus invisível. Em Gálatas, ele é o Cristo que liberta. Em Efésios, ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é o nosso viver. Em Colossenses, ele é o primogênito dos mortos. Em Tessalonicenses, é o Senhor que virá. Em 1 Timóteo, ele é a nossa esperança. Em 2 Timóteo, ele é o nosso general. Em Tito, ele é o nosso salvador. Em Filemão, ele é o doador do bem. Em Hebreus, ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, ele é o nosso grande legislador. Em 1 Pedro, ele é o nosso Senhor, nosso pastor. Em 2 Pedro, ele é o nosso Senhor. Em 1 João, ele é o Filho de Deus. Em 2 João, ele é o Cristo. Em 3 João, ele é a verdade. Em Judas, ele é o único dominador e Senhor. Mas em Apocalipse, Jesus é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Está montado num cavalo branco, com uma veste salpicada com sangue, com o nome escrito, fiel e verdadeiro. E na sua coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é maior do que o rei Salomão. Jesus teve a visão de Jesus, João teve a visão de Jesus glorificado. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a seguir. Os seus cabelos é como a lã branca. Os seus olhos são como chama de fogo. O seu rosto resplandecia como o sol meio-dia. Da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios.
vestes compridas, cinturão de ouro, pés como latão reluzente, como sido refinado numa fornalha. E lá no livro de Zacarias diz que ele tem a sua mão furada. Jesus é maior do